Existe um tipo de homem que entra em uma sala e ninguém consegue explicar exatamente por quê, mas a atmosfera muda. Ele não fala mais alto, não tenta impressionar, não implora atenção. E ainda assim, as pessoas sentem segurança, sentem presença, sentem força. Enquanto isso, outro homem faz de tudo para ser notado. Conta histórias, busca aprovação, tenta parecer confiante. Mas basta uma mulher esfriar, uma mensagem não respondida, um sinal de rejeição, e ele desmorona. Agora presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga atração, respeito e poder. A maioria dos homens acredita que mulheres escolhem aparência, dinheiro, status ou frases certas. Mas isso é superficial. O que realmente define tudo é algo muito mais profundo. Nicolau Maquiavel passou a vida estudando o poder humano, política, lealdade, traição, influência. E no meio dessas observações, ele encontrou um padrão devastador. As pessoas não seguem o que você fala. Elas seguem o que você acredita sobre si mesmo. E isso vale ainda mais para as mulheres. Não importa o quanto você tente parecer confiante. Se no fundo você acredita que não é suficiente, ela sente. Ela sente na sua postura, na velocidade da sua resposta, na ansiedade escondida por trás das mensagens, no jeito como você muda quando percebe distância. Porque a verdade é simples. A energia de um homem sempre revela o que ele pensa sobre si mesmo. O homem que depende sempre perde. Maquiavel separava os líderes em dois grupos: os que conquistavam poder pela própria força e os que dependiam da aprovação dos outros para permanecer no topo. Os primeiros eram sólidos, os segundos, frágeis. Porque quem constrói valor dentro de si permanece firme mesmo quando o mundo muda. Mas quem depende de apoio externo desmorona quando esse apoio desaparece. Agora traduz isso para a sua vida. Existem homens que entram em um relacionamento e transformam a mulher na fonte da própria identidade. Se ela aprova, eles se sentem fortes. Se ela se afasta, eles entram em crise. E isso é o começo da derrota. Porque nenhuma mulher consegue respeitar um homem cuja estabilidade emocional depende dela. Ela pode até gostar no começo, mas com o tempo, ela sente o peso da insegurança escondida. E quando sente isso, a atração começa a morrer em silêncio. A confiança falsa. Esse é um dos maiores problemas da geração atual. Muitos homens parecem confiantes, mas é apenas performance. Roupas caras, fotos bem tiradas, frases prontas. Academia, status. Tudo parece sólido por fora, mas por dentro existe medo. Medo de não ser suficiente, medo de ser trocado, medo de perder a aprovação. E Maquiavel falava sobre isso sem usar essas palavras. Ele dizia que governantes inseguros construíam fortalezas gigantes, porque precisavam esconder a fraqueza interna. E é exatamente isso que muitos homens fazem hoje. Criam personagens. Mas personagens quebram, porque a vida sempre testa, e mulheres têm um instinto quase sobrenatural para perceber rachaduras emocionais. Elas percebem no detalhe, no silêncio, na reação, na necessidade escondida atrás da tentativa de parecer forte. Quando ela demora para responder e sua energia muda, ela percebe. Quando ela menciona outro homem e você perde o equilíbrio, ela percebe. Quando um simples afastamento destrói sua paz, ela percebe. E nesse momento, ela entende algo que talvez nem consiga explicar. Sua confiança depende dela. E confiança dependente não é confiança, é empréstimo emocional. O homem que não pode ser abalado. Agora presta atenção nesse ponto, porque aqui começa a transformação. O homem verdadeiramente forte não é o que nunca sente medo. É o que não perde a própria direção por causa dele. Ele não implora,
Não corre atrás, não transforma a ausência em desespero, porque a identidade dele não está apoiada em validação feminina. Ela está apoiada nele mesmo. E isso muda tudo. Quando uma mulher testa um homem emocionalmente, ela não está apenas criando conflito. Ela está tentando descobrir: existe solidez aqui? A maioria falha, porque reage, explode, implora, se desequilibra. Mas quando ela encontra um homem que permanece calmo, mesmo sob pressão, algo muda dentro dela. O sistema de defesa abaixa. O respeito cresce e os testes começam a desaparecer. Porque ela percebeu: ele é real. O primeiro pilar: competência real. Maquiavel desprezava poder herdado. Ele respeitava apenas poder conquistado, porque só quem constrói algo com as próprias mãos desenvolve certeza verdadeira. E aqui está o problema. A maioria dos homens quer confiança, sem competência, quer parecer forte, sem nunca ter enfrentado nada difícil. Mas confiança verdadeira nasce da experiência. Cada desafio superado, cada habilidade construída, cada medo enfrentado, adiciona um tijolo no seu alicerce psicológico. Quando você aprende a resolver problemas reais, você para de depender tanto da opinião dos outros, porque agora você sabe do que é capaz, e esse conhecimento muda a sua presença. Você começa a andar diferente, falar diferente, reagir diferente, porque homens competentes não precisam convencer ninguém. A energia deles já fala antes das palavras. O segredo que muda o jogo. Aqui está o ponto que quase ninguém entende. Mulheres não se conectam apenas com aparência. Elas se conectam com estabilidade emocional, com presença, com direção, com um homem que parece capaz de suportar o caos sem desmoronar. E isso não pode ser fingido por muito tempo. Ou existe, ou não existe. Por isso, tantos homens perdem relacionamentos sem entender o motivo. Acham que faltou beleza, dinheiro, status. Mas o que realmente faltava era estrutura interna. Porque uma mulher pode até se sentir atraída por aparência, mas só permanece ao lado de um homem que transmite segurança emocional. Agora presta atenção, porque é aqui que a maioria dos homens quebra. O segundo pilar: resistência à pressão. Nicolau Maquiavel observava algo interessante nos líderes. Os homens que nunca enfrentaram dificuldade eram os primeiros a cair quando o caos chegava. Mas aqueles que passaram pelo inferno e sobreviveram desenvolviam uma calma diferente, uma presença quase impossível de abalar. E isso vale diretamente para a sua vida. A maioria dos homens entra em colapso emocional por coisas pequenas. Uma mensagem fria, um afastamento, um conflito, porque nunca desenvolveram resistência emocional real. Nunca enfrentaram pressão suficiente para construir estabilidade interna. Por isso, qualquer sinal de rejeição vira crise. Mas o homem que enfrentou dificuldades reais não entra em pânico por silêncio. Ele já sobreviveu a coisas maiores. O gelo dela não parece destruição. Parece apenas mais um momento. E essa diferença muda completamente a dinâmica. Porque mulheres percebem rapidamente quando conseguem desestabilizar um homem. E percebem ainda mais rápido quando não conseguem. O homem que não pode ser abalado se torna impossível de controlar. O teste que todo homem enfrenta. Toda mulher testa, nem sempre conscientemente, mas testa. Ela observa. Como você reage sob pressão? Como reage quando perde controle? Como reage quando sente ciúme? A maioria falha porque age por impulso, ou tenta agradar para evitar conflito, ou explode para proteger o ego. Mas as duas reações nascem do mesmo lugar: insegurança. O homem forte não precisa vencer discussão, não precisa provar superioridade, não precisa implorar compreensão. Ele apenas permanece firme, calmo, seguro da própria posição.
E isso transmite algo extremamente raro hoje: segurança emocional. O homem que não compete. Agora deixa eu te mostrar um dos sinais mais fortes de autoconfiança verdadeira. Quando outro homem aparece, o homem inseguro entra em guerra. Fica ciumento, começa a vigiar, muda comportamento, tenta competir. E sem perceber, comunica exatamente isso. Eu acredito que ele pode ser melhor do que eu. Mas o homem sólido pensa diferente. Ele sabe quem é. E entende uma verdade dura. Se alguém pode tirar ela facilmente dele, ela nunca pertenceu de verdade. Isso cria uma energia completamente diferente. Enquanto um homem luta desesperadamente para não perder, o outro permanece tranquilo. E, ironicamente, é exatamente essa tranquilidade que aumenta o valor dele. Porque quem não compete desesperadamente parece alguém que nunca precisou competir. O terceiro pilar: base filosófica. Esse talvez seja o ponto mais ignorado de todos. A maioria dos homens vive reagindo. Reage às emoções, reage às opiniões, reage às redes sociais, reage ao comportamento das mulheres, mas quase nunca pensa profundamente sobre quem realmente é. Maquiavel era obcecado por entendimento. Ele passava noites estudando a mente humana, o poder, o comportamento, a natureza das pessoas. E isso criava algo poderoso, uma estrutura interna. Homens sem estrutura emocional mudam conforme o ambiente. Se recebem atenção, se sentem fortes. Se são ignorados, desmoronam. São como barcos sem direção. Mas um homem com princípios sólidos permanece estável. Ele sabe no que acredita, sabe o que aceita, sabe quem é. E mulheres sentem isso imediatamente. É a diferença entre pisar em concreto ou pisar em areia movediça. O que acontece quando você se torna real? Agora vem a parte mais importante. Quando sua confiança deixa de ser atuação e se torna real, o comportamento dela muda. Os testes diminuem. A tensão diminui. Porque ela sente segurança. Ela percebe que não está lidando com um personagem. Está lidando com um homem sólido. E quando uma mulher sente isso, ela relaxa. Ela para de tentar descobrir se você vai quebrar, porque já percebeu que não vai. E isso cria algo raro: confiança verdadeira. Não aquela confiança superficial de começo de relacionamento, mas aquela confiança profunda, que continua existindo mesmo durante conflitos, distância e dificuldades. O grande erro dos homens. A maioria quer resultado rápido. Quer aprender frases, técnicas, estratégias. Mas tudo isso é superficial, porque a atração duradoura não nasce de truques. Nasce daquilo que você se tornou. Mulheres não seguem performance. Seguirem presença. E presença nasce de construção interna. Você não precisa parecer forte. Precisa ser forte, não precisa atuar como alguém seguro. Precisa construir segurança real, porque quando isso acontece, você para de perseguir validação. E quando para de perseguir, algo curioso acontece. As pessoas começam a te perseguir. O homem que não perde. Agora entende isso definitivamente. O homem verdadeiramente forte não é aquele que nunca é rejeitado. É aquele que não perde a si mesmo quando é rejeitado. Esse homem se torna perigoso. Não porque ameaça, mas porque já não teme. Ele continua evoluindo, continua crescendo, continua construindo, mesmo quando o mundo se afasta. E essa estabilidade cria magnetismo, porque pessoas são atraídas por quem permanece firme em qualquer cenário. Fechamento final. Então, escuta isso com atenção. Pare de construir sua identidade na aprovação dos outros. Pare de depender da atenção dela para sentir valor. Pare de atuar como alguém forte e comece a construir força real, competência, resistência
estrutura interna. Esses são os pilares. Porque no final, mulheres não seguem palavras. Elas seguem presença. E presença nasce da convicção silenciosa de um homem que sabe exatamente quem é. O homem que constrói isso não precisa implorar atenção, não precisa correr atrás, não precisa convencer ninguém. A presença dele já diz tudo. E esse homem quase nunca perde. Porque perder exige desmoronar. E homens sólidos não desmoronam. Se esse vídeo abriu sua mente, se inscreve agora no canal Seu Mentor. Deixa o like e comenta de onde você está assistindo. Porque aqui, você não aprende truques. Você aprende a construir o homem que os truques tentam imitar.